Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência no nosso canal. Bendito seja Deus, né? Depois daquele jogo do Brasil, né? Misericórdia, a voz tá, sei lá o quê, ainda com o tempo de ontem, né? Chuvinha e tudo. Então a voz tá só o pó. Preciso como na liturgia de hoje, do toque do Senhor para revigorar essa voz, né? Dar um novo alento, uma nova força para essa voz aí que tá agarrada, tá, sei lá o que, tá... Então, queridos, seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que está fazendo com a gente essa experiência aqui no nosso canal. A primeira leitura de hoje, do livro do profeta Oséias, é muito bonito porque o livro de Oséias é o livro que fala da esperança, né? Porque ele vai falar muito desse Deus que ama, desse Deus que é ciumento, desse Deus que não desiste, desse Deus que dá uma nova chance, desse Deus que deseja e tem sede de nós, né? Então a gente vai ver que a primeira leitura fala que eis que eu vou seduzir. Seduzir é atrair, né? É chamar a atenção, né? Quando a gente está na paquera, querendo conquistar alguém, a gente se mostra aquilo que é... Como eu posso dizer? Quando a gente está na paquera, a gente mostra aquilo que é mais interessante para que o outro se atraia. Então é isso que Deus está fazendo. Ele está mostrando o seu amor para poder atrair. E aí tem uma frase agora, aqui nesse versículo 16, que precisa fazer muito sentido para a nossa vida. Eu, pelo menos, experimentei muito do sentido disso na minha vida, no ano passado, né, no ano da missão. Porque Deus diz, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. Muitas vezes o Senhor ele vai nos levar a um momento de solidão, a um momento onde parece que a gente está sozinho, que não tem ninguém, que não tem sentido nenhum, que nada para falar ao nosso coração. Ele vai nos levar a um momento, às vezes, de sem nada. Por quê? Por que ele leva a solidão para falar ao coração? Porque para ele falar ao coração, ele precisa de silêncio. Para ele falar ao coração, ele precisa de atenção. Quando a pessoa está sozinha, não tem outras vozes, não tem barulho, não tem distrações, né? Porque quando a gente está no meio de todo mundo, a gente tem distrações. Outras pessoas que falam, outras coisas que a gente busca. Mas ali na solidão, quando a gente não tem ninguém, é o momento onde o nosso ouvido está mais atento. Até mesmo porque, por exemplo, algumas vezes quando eu estava lá no Chile, eu morava numa casa muito grande, né? E aí, naquela casa muito grande, eu ficava mais atento a qualquer barulho. Porque eu ficava com medo às vezes, né? Uma casa grande de 2 andares, então eu ficava com medo. Qualquer barulho que eu escutava, eu já ficava assim, meu Deus, que eu morria de medo de alguém invadir a casa, né? Então, a solidão, estar sozinho, também te deixa mais atento, porque você fica atento a qualquer barulho. E aí ali Deus ia falando ao meu coração. E Ele foi me formando, me direcionando e me levando a outras coisas, a resolver algumas coisas, a sair de alguns lugares. Então é muito importante isso. Então Ele leva a solidão, não por maldade, mas para falar ao coração, porque tira todos os barulhos, todas as interferências, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não deveria estar. E aí Ele consegue falar verdadeiramente. E na solidão, a gente está mais atento. A gente está mais ligado, né? Também Ele vai dizer que vai haver uma conversão. Uma conversão porque Ele vai passar a ser marido e não mais Baal. Baal é uma palavra que também significa marido. Mas o significado primeiro de Baal é meu Deus, né? Os deuses, né? Os deuses que se cultua. Então, quando ele diz que vai deixar de ser marido Baal, né? Marido como Deus, e vai passar a ser marido, esposo, ele está dizendo que a gente vai sair daquele... Porque
Por que ele está usando esse texto com essas palavras? Porque o povo andava atrás de deuses que podiam dar alguma coisa, de deuses que podiam fazer na vida. Então se oferecia um sacrifício porque queria algo. Então aqui está dizendo que a gente vai sair do interesse de buscar um marido por interesse, por aquilo que ele pode oferecer, por aquilo que ele pode dar, por aquilo que ele pode me trazer para mim, por um marido, como ele vai dizer em seguida, que vai desposar para sempre. Um marido que vai cuidar, um marido que vai satisfazer e saciar para sempre. Então a gente sai do interesse, que era o Baal, e vai ter agora um marido, uma relação de intimidade que vai durar para sempre. Também o evangelho, nós vamos ver então esse evangelho do toque, né? Esse grande empresário, esse grande chefe, ele tinha um problema. A filha dele tinha acabado de morrer. Tinha também essa mulher com o fluxo de sangue que estava fadada à morte. E além disso, a mulher do fluxo de sangue ela estava fadada à exclusão, porque a mulher com fluxo de sangue ela não podia ficar no meio das outras pessoas, porque ela, como ela tinha um fluxo de sangue contínuo, em quem ela tocasse ela podia contaminar. Então, e também não se podia tocar em cadáveres, porque quando você tocava num cadáver, o cadáver você ficava impuro. Então não se podia tocar em cadáver. Então, olha que interessante. Jesus tinha duas situações consideradas impuras: tocar em um cadáver e tocar em uma mulher que estava sangrando. Mas é interessante que Jesus não fica impuro, porque ele não recebe nada delas, ele dá. Quando ele toca nessa menina morta, na verdade ele diz que ela está dormindo e ela desperta. Então ele não fica impuro porque ele não tocou numa pessoa morta. Quando ele toca na mulher que está do fluxo de sangue, o fluxo de sangue cessa. Então ele não tocou em uma mulher que estava sangrando. Então a gente vê o poder do toque de Jesus que transforma as realidades. E o toque de Jesus, ele não se contamina, não recebe nada, mas ele dá. Então, por exemplo, às vezes quando a gente está no pecado, ou quando a gente se considera muito pecador, às vezes quando a gente tem as nossas dificuldades de entender a misericórdia de Deus, a gente pensa assim, mas eu não sou digno do Senhor, mas eu não... Eu já atendi muitas pessoas que diziam assim, mas eu deixei de comungar por muitos anos porque eu não me achava digno. Porque a gente pensa que eu estou comungando e eu vou comungar e eu vou contaminar, eu vou sujar Deus. Na verdade, quando eu comungo, que Deus me toca, Ele me transforma, Ele me purifica, Ele faz uma obra na minha vida. Porque o toque de Jesus, quando Ele nos toca, Ele não... Vou usar o exemplo aqui da mulher do fluxo de sangue. Quando Ele nos toca, Ele não puxa nenhuma força de nós, mas Ele nos dá a força. Tanto que Ele diz, né? Sentir uma força... Não no texto de hoje, né? Mas no texto paralelo, a gente vê que Ele diz, uma força saiu de mim. Acho que é Lucas que fala isso. Mas no paralelo de hoje, ele não diz isso, mas ainda assim, não é uma força que ele tira de nós, mas é uma força que sai dele para nós. Então, quando eu comungo, eu recebo uma força de Deus. Quando eu rezo e Deus me fala alguma coisa e me toca, eu recebo uma força de Deus. É esse movimento, onde eu recebo de Deus. O toque de Deus é sempre um toque onde ele derrama em nós, é um toque entre aspas, um toque derramativo. Ele me toca e derrama uma graça sobre a minha vida, seja de ressurreição, seja de levantar, como ele diz para a menina, e seja também como uma mulher do fluxo de sangue, de cessar, né? Um toque de cessar o que não deveria estar, o cessar o que não é de Deus. Então que a gente tenha esse desejo e essa convicção de que Deus me toca e ao me tocar, eu não posso contaminá-lo, mas Ele me dá toda a limpeza e pureza que eu preciso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.